Então, vamos retomar aqui, então. Nós vamos resolver algumas questõezinhas de provas, né? Vamos ver como que essas estruturas que eu apresentei a você se relacionam aqui nessas questões, como que elas aparecem, como que elas devem ser desenvolvidas aqui nessas questões. Só que antes de eu começar a resolver, deixe-me só relembrar o que falamos, tá? Nas nossas aulinhas anteriores. Nós falamos isso daqui, ó, detalhe importante a você. O núcleo do seu sujeito deve ser constituído por um substantivo e quando este núcleo não for um substantivo, então será um pronome ou será um numeral. Termos considerados substantivos, de função substantiva, de papel substantivo, perdoe-me. E também poderá ser este núcleo constituído por um verbo. Mas é sobre o pronome, ó, é sobre o pronome e o numeral que eu quero falar agora a você, tá? Pronome e numeral. Então, veja só. Você já ouviu falar em pronomes e numerais substantivos? Falei várias vezes aqui a você sobre isso. Tá? Pronomes e numerais substantivos. E você também já ouviu falar em pronomes e numerais adjetivos. Então, vamos estabelecer a diferença entre esses dois termos agora. Isso aqui aparece demais em prova, viu, galerinha? Apareceu na prova do Senado, tá? Isso aqui apareceu em várias provinhas, então é importante que você saiba, tá? Rose, o que são pronomes e numerais substantivos? O que são pronomes e numerais adjetivos? Esta parte você já conhece, tá? Eu só vou falar agora de forma mais ampla. Ainda em outras aulas eu falei assim, ó, pronomes e numerais substantivos são os termos que ocupam o lugar do substantivo, que deveria ser núcleo do sujeito. Agora eu serei um pouco mais abrangente com você. Na verdade, pronome e numeral substantivos são os termos que são núcleos de uma estrutura sintática. Não são apenas núcleos do sujeito, eles podem ser núcleos de sujeito, mas eles podem ser núcleos de um objeto, direto, indireto. Eles podem ser núcleos de um complemento nominal, eles podem ser núcleos de um agente da passiva, eles podem ser núcleos de um predicativo, não sei se eu já falei, mas eles podem ser núcleos de uma estrutura sintática. Sendo núcleos de uma estrutura sintática, então são considerados pronomes e numerais substantivos, tá? Veja só. Vou falar aqui de novo. Pronomes e numerais substantivos, quando são, ó, escrever para você, quando são núcleos de uma estrutura, escrever para você copiar aí, de uma estrutura sintática. Gente, é a maneira mais fácil de você perceber isso. É a maneira mais fácil de você perceber isso. Se o pronome é núcleo, é pronome substantivo. Se o numeral é núcleo, é um numeral substantivo também. Núcleo de sujeito, você não, núcleo de sujeito também, núcleo de objeto direto, já falei, núcleo de um agente da passiva, núcleo de uma estrutura sintática. Então, você tem termos substantivos. Então eu já entendi este outro, olha só. Se eles não são núcleos, olha aí, ó, não são núcleos de uma estrutura sintática, então eles passam a ser considerados pronomes e numerais adjetivos. São pronomes e numerais de função adjetiva, são pronomes e numerais de papel adjetivo, sua prova cobra muito isso. Para você, caiu na provinha do Senado, para você marcar o item cujo termo era um termo de função adjetiva e estava lá o numeral, tá? Isso apareceu na prova do TST, se eu não me engano, acho que foi isso também. Isso apareceu e vai aparecer na sua provinha e você terá de acertar isso, mas é muito tranquilo, tá? Sendo núcleos, são termos de papel substantivo. Não sendo núcleos, são termos de papel ou função adjetiva. Quer ver só? Vou voltar aqui e vou mostrar isso em exemplos a você. Vou voltar àqueles exemplos anteriores com os quais eu havia trabalhado, Só mostrar aqui a você e você vai perceber essa diferença. Opa, deixa eu colocar aqui, mas isso não aparece nada. Vamos ver. Só um exemplo aqui, ó. Muitos problemas e muitas discussões, você já tinha visto isso aqui comigo. Muitos problemas e muitas discussões sobrevieram naquele momento.
Vamos a sujeito, verbo e complemento, mais uma vez, ó, verbo, tudo bem? Você já havia visto isso, eu já havia resolvido com você. Rose, o que foi que sobreveio? Você disse muitos problemas e muitas discussões. Esse aqui é o seu sujeito. Ó, sujeito, verbo, naquele momento, aqui só pode ser o seu complemento. Tudo bem? Sujeito, verbo, complemento. Ok. Também, quando nós havíamos resolvido isso, você disse assim, Rose, problemas é núcleo do sujeito, discussões é núcleo do sujeito. Que ótimo. Por isso que o seu sujeito foi considerado o quê? Composto. Ó, sujeito composto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é isso aqui, ó. Muitos. Ó, muitos problemas. Muitos aqui é pronome. Ó, muitos aqui é pronome. Está quantificando de forma indefinida o seu substantivo. Então, isso é considerado pronome indefinido. Ó, muitos, pronome indefinido. Só que detalhe, muitos é pronome, está dentro dessa estrutura sintática chamada sujeito, só que não é núcleo, porque o núcleo você já encontrou. Se fosse núcleo do sujeito, você consideraria pronome indefinido substantivo. Mas não sendo núcleo, você considera pronome indefinido adjetivo. Olha aí, ó, adjetivo. Ah, Rose, agora fica mais fácil, ó. Pronome adjetivo é aquele que não é núcleo da estrutura em que se insere. A mesma coisa acontece com muitas. Olha só, muitas. Também é, vou puxar a setinha assim para não ter de escrever de novo. Olha aí, ó. Também é um pronome indefinido. É um pronome indefinido, está dentro do seu sujeito, só que não é núcleo do sujeito, porque o núcleo você já encontrou. Tá? Se fosse núcleo, você chamaria pronome indefinido substantivo. Não é núcleo, então você chama pronome indefinido adjetivo. Então, estes dois termos são termos de função ou papel adjetivo. Entendeu a diferença? Tá? Quer ver só? No próximo exemplo aqui, ó, você tem um outro exemplo aqui. Todos acreditaram em você. Olha aí. Todos acreditaram em você. Você tem verbo. Você já havia analisado este período também comigo. Você tem verbo. Você tem todos, sujeito. Olha aí, ó. Todos, sujeito. Quem acredita, Rose? Todos. Todos. Em você, sujeito, verbo, por extensão de conhecimento. Em você só pode ser complemento. Olha o núcleo do seu sujeito. Todos. Pronto. Isso daqui é pronome. Olha só. Pronome. Pronome indefinido também, Rose. Isso acontece só com os pronomes indefinidos? Não, gente, mera coincidência. Mera coincidência, tá? Você pode trabalhar com vários pronomes sendo termos substantivos, termos adjetivos, tá? Pronome indefinido, só que agora preste atenção. Este pronome é núcleo do seu sujeito. Ó, é núcleo. Ah, é pronome e é núcleo de uma estrutura sintática. Se não fosse núcleo, seria pronome indefinido adjetivo, perdoe-me. Mas como é núcleo, já estava dando a resposta a você, mas como é núcleo, então passa a ser pronome indefinido, vou escrever aqui embaixo, acho que dá para você ver, pronome indefinido, o quê? Substantivo. Olha aí, ó, substantivo. Rose, por que substantivo? Porque é núcleo, porque na verdade o núcleo deveria ser um substantivo. Não é, é um pronome substantivo. Quer ver como é que não acontece só com o sujeito? Aqui você tem em você complemento. Olha só, complemento, tá? Complemento do verbo. O seu complemento é constituído por duas palavras, só que o núcleo está aqui, ó, você. Ó, o núcleo está aqui, você. Rose, e o núcleo desse complemento não é um substantivo, não mesmo. O núcleo desse complemento é um pronome, sim, pronome pessoal de tratamento, é mesmo. Isso aqui é um pronome. Só que esse pronome é núcleo do seu complemento. Se não fosse núcleo, você consideraria pronome pessoal de tratamento adjetivo. Mas, como é núcleo, você chama pronome e o quê? Substantivo. Olha aí, ó, olha a diferença. Viu? Não é núcleo, é pronome adjetivo. É núcleo, é pronome substantivo. É essa a diferença. É essa a diferença. A Rosa, eu já ouvi dizer assim, ó, pronome adjetivo. É aquele que acompanha o substantivo, claro, porque quando ele acompanha o substantivo, ele deixa de ser núcleo, porque o núcleo passa a ser o próprio substantivo. É lógico, o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo, porque ele deixa de ser núcleo. O núcleo é o próprio substantivo. Tá?
Rose, eu percebi assim, ó, o pronome substantivo é aquele que fica no lugar do substantivo. Então, fica no lugar porque o núcleo deveria ser o substantivo, mas agora está sendo o pronome. Tudo bem, gente? Ok, agora, deixe-me só mostrar o outro exemplo para você perceber isso. E já já eu resolvo as questões com você. Num minuto, tá? Olha este outro aqui, ó. Uma em cada 6 pessoas passa fome. Você havia resolvido essa questão também comigo. Você disse assim, ó. Uma em cada 6 pessoas. Tudo isso é o sujeito. Olha aí, ó. Tudo isso é o sujeito. Aí você tem aqui, ó, uma, núcleo do sujeito. Ó, núcleo do sujeito. Você chamou isso de sujeito, você chamou uma de núcleo. Só que uma, morfologicamente, você já sabe que é o quê? Numeral. Olha aí. Uma é numeral, só que é um numeral que está sendo núcleo. Se este numeral não fosse núcleo, você chamaria numeral adjetivo, porque aí estaria acompanhando o substantivo, que seria o núcleo da estrutura. Mas é núcleo, olha só, se é núcleo, então você chama de numeral substantivo. Tá? Então, gente, não é só do sujeito, não, tá? Eu mostrei aqui sujeito, mas eu mostrei no outro exemplo aí uma questão mostrando a você também esse numeral substantivo, numeral adjetivo, pronome substantivo, pronome adjetivo dentro de um complemento, tá? Então, é dentro de uma determinada estrutura sintática, tá? Então, está aí a diferença a você. Vamos aos exercícios. Vamos perceber como é que isso é cobrado e como é que isso é cobrado em prova. Vamos lá, as diversas questões? Deixe-me passar aqui. Olha lá, questões. Esta daqui. Com essas questões, nós vamos ver tudo o que falamos, tá? Já desde o início do nosso curso, tá bom? Desde o início do nosso curso. Você se lembra? A relação sujeito, verbo, complemento, formando uma oração, tá? Você se lembra do que seja a diferença entre oração período composto por coordenação, período composto por subordinação, tá? As características de um sujeito sobre as quais falamos anteriormente, essa relação de ser um termo substantivo, de ser um termo adjetivo. Então, nós vamos pegar todas essas ideias e vamos percebê-las dentro dessas questões, tá bom? Primeira questão para você, trechinho de texto que a sua prova trouxe, tá? Em meio à multidão, aqui ó, em meio à multidão de milhares de manifestantes, rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por capuzes e capacetes, caminham dispersos, tentando manter-se incógnitos. Esse aqui é o trechinho de texto. Agora olha a questão. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse introduzida uma vírgula imediatamente após o trecho rapazes vestidos de preto até a palavra capacetes, ou seja, você colocaria uma vírgula bem aqui, ó. Pronto, está perguntando se essa vírgula aqui, se ela está correta, tá? Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse introduzida uma vírgula imediatamente após esse termo aqui, isolando-o do restante da oração, já que esse trecho somente insere uma informação, o quê? Acessória sobre os manifestantes. Vamos ver? Em meio à multidão, rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por capuzes ou capacetes, caminham, ó o verbo, olha o verbo, ó o verbo, caminham dispersos. Eu já tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu vou logo pensar em oração. E quando eu penso em oração, eu penso logo nos 3 elementos fundamentais, sujeito, verbo e complemento, tá? Então, vamos lá. Gente, quem é que caminha disperso aqui? Vamos encontrar? Quem é que caminha, Rose, disperso? O que eu responderia a você? Rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por capuzes ou o quê? Capacetes. Ah, olha só. Tudo isso é o sujeito. Olha que legal. Sujeito. Logo em seguida, você nota o seu verbo. E o que foi que nós aprendemos? Sujeito e verbo são 2 termos, o quê? Subordinados. Na verdade, são 2 estruturas que se subordinam, porque o primeiro depende fundamentalmente da existência do segundo. Se são termos subordinados, qual é a regra que nós já percebemos? Em regra, nós vamos ver algumas particularidades em outros momentos, mas o que eu quero passar a você é a regra. Em regra, estruturas subordinadas não podem ser separadas por nenhum tipo de pontuação. Então, esta vírgula, na verdade, ela está errada, é uma vírgula
proibida e o mais gostoso de tudo, você já consegue justificar a proibição dessa vírgula. Rosi, esta vírgula é proibida porque quando chega a capacetes eu não respiro, é isso? Não, não é isso, gente. Ah, ela é proibida porque aqui entre capacetes e caminho fica feias. Não, também não é por isso. Esta vírgula é proibida porque aqui ela intenciona separar duas estruturas que se subordinam, no caso sujeito e verbo. Tudo bem? Então está dizendo, seria mantida a correção gramatical. O seu item está o quê? Errado. O seu item está errado. Só lembrando um detalhe, tá? Aqui também disse assim, que esta estrutura constitui apenas uma informação acessória. Gente, sujeito não é termo acessório. Sujeito é termo o quê? Essencial da oração. Então, não é uma informação acessória, é uma informação essencial. Na verdade, é sobre ele que você está falando, é sobre o seu sujeito que o seu verbo, ou é sobre o seu sujeito que você, interlocutor, está manifestando a sua informação, o seu pensamento, é exatamente a respeito dele. Então, não é um termo acessório, ele é um termo essencial. Tudo bem? Então, o seu item está errado. A questão de pontuação simples demais. Vamos a outra questão. Vamos lá, vamos resolver outras questõezinhas. Número 2. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, essa daqui é legal, olha só. Questãozinha de prova também. Trechinho de texto. Mas o lançamento de satélites, a partir dos anos 70, trouxe dados sobre o planeta que ajudaram a reforçar a tese central da teoria de Gaia. Esse é o trechinho de texto. Agora vamos ver qual foi a proposta. A forma verbal trouxe pode ser substituída por trouxeram, então nós já estamos falando de concordância. Tá? Pode ser substituída por trouxeram para concordar com satélites. Querido, verbo que concorda com satélites, tá? É verbo que está concordando com um termo que, em regra, está sendo chamado de sujeito. Agora, eu não sei se essa regra aqui está sendo cumprida, eu não sei se isso é correto. Mas um verbo que concorda com um termo é um verbo que vê esse termo como sujeito. Eu só tenho de lembrar uma coisa a você. Sujeito é um termo, estou falando de núcleo, gente, estou falando de núcleo. Quando eu falo em sujeito, eu me refiro ao núcleo. Ah? Sujeito ou núcleo desse sujeito é um termo que jamais pode ser o quê? Preposicionado. Lembrando sempre isso. Tá? A forma verbal trouxe pode ser substituída por trouxeram para concordar com satélites, sem que a frase fique em desacordo com a escrita padrão. Vamos ver aqui? Mas o lançamento de satélites a partir dos anos 70 trouxe dados. Opa, Rose, o que foi que trouxe esses dados sobre o planeta? E eu diria a você, o lançamento de satélites. Olha aqui, ó. O lançamento de satélites. Isso aqui é o seu sujeito. Ó. Rose, meu sujeito aqui está trazendo que núcleo? Satélites? Satélites? Satélites é um substantivo que está sendo acompanhado por uma o quê? Preposição, gente. Ah, então eu já estou vendo aqui um termo substantivo preposicionado. Se satélites está preposicionado, não pode ser núcleo. Se não pode ser núcleo, o meu verbo não pode concordar com satélites. O núcleo do meu sujeito, na verdade, aqui é o quê? Lançamento. Ó, lançamento é o núcleo do sujeito. Se lançamento é o núcleo do sujeito e está no singular, você logo se lembra da regra de concordância. Verbo concorda com o núcleo do sujeito e com este núcleo concorda em número e pessoa. Significa dizer que se o núcleo está no singular, é lógico que o seu verbo obrigatoriamente fica no singular. Falar que trouxeram está correto para concordar com satélites... isso não vale, não para a sua prova. Então, o item aqui está, na verdade, o quê? Errado. Ok, gente? Ah, não pode concordar. A forma verbal trouxe não pode ir para o plural para concordar com satélites. Ok? Não pode mesmo. Vamos a uma outra questãozinha. Vamos tentar resolver, continuar resolvendo. Vamos acertar essas questões. Vamos acabar com esses traumas. Ah, vamos amar a língua portuguesa. Vamos lá. Aqui, ó, outra questão para você. Ah, essa daqui é legal, quer ver? Essa daqui é muito bacana. Na construção. Parei de comer galinha, deixei de ter relações sexuais, parei de tomar qualquer coisa em lata,
deixei de ir aos shoppings. Ou seja, parei de viver. Vai lá. Entre as orações, estabelece-se uma relação de coordenação, mas dentro de cada oração dá-se a subordinação dos termos. Ih, complicação esse negócio, Rose? Não, não é não, é tranquilo, quer ver? Primeiro vamos ver lá. Se eu estou falando em subordinação, eu estou falando de termos que dependem, tá? Um do outro. Bom, nós estamos falando de termos dependentes. Se eu falo de coordenação, eu estou falando de independência. Independência, neste caso, independência sintática aqui, tá? Na construção, parei, só para você perceber, ó, parei de comer, locução verbal, um verbo, uma oração. Parei de comer galinha. Deixei de ter relações sexuais. Aqui é outra locução verbal. Locução verbal, gente, equivale a um só verbo. Então, estou vendo uma locução, estou vendo um verbo só. Ah? Deixei de ter locução verbal, outro verbo, outra oração, relações sexuais. Parei de tomar qualquer coisa em lata, parei de tomar outra locução verbal, outra oração, outro verbo. Deixei de ir aos shoppings. Deixei de ir também é outra locução verbal. Então, na verdade, quantos verbos nós encontramos aqui? 1, 2, 3, 4, são 4 verbos, se eu não contei errado. São 4 verbos, são 4 orações. Então, eu deveria, em princípio, perceber 4 vezes sujeito, verbo e complemento. Sem essa dependência, sem que uma oração... sem que a retirada de uma oração destrua um dos elementos fundamentais aí de outra, tudo bem? Então vamos ver. Parei de comer galinhas, vamos analisar só esta primeira oração. Rose, quem é que para de comer galinhas? Eu. Olha o sujeito, olha o sujeito. Sujeito já está aqui, sujeito oculto, eu parei. Sujeito, verbo, parei de comer o que, Rose? Galinha, olha só, complemento. Ok. Sujeito, verbo, complemento. Se você retira todas as outras orações, você já tem aqui, ó, uma oração completa, uma oração perfeita, uma oração sintaticamente independente, porque ela já trouxe os seus elementos fundamentais para a sua constituição. Opa, quando isso acontece, Rose, sem que ela dependa das outras, isso daqui só pode ser uma oração, o quê, galerinha? Coordenada. Ó, isso aqui é uma oração coordenada. Tudo bem? Deixei de ter relações sexuais. Quem é que deixa, Rose? Eu, ó, o sujeito aqui de novo, está oculto, sim, mas ele ainda existe. Ó, ó o sujeito. Sujeito, deixei de ter verbo. Agora, quem tem o que, Rose? Relações sexuais. Aqui está o seu complemento. Tudo bem? Nós temos sujeito, verbo e complemento. Sua segunda oração, ela é sintaticamente também independente, porque ela traz esses 3 elementos fundamentais para a sua constituição. Você está trabalhando também aqui com uma outra oração coordenada. Ok. Galerinha, nós vamos analisar as outras orações, só que num próximo bloco, ok? Já já nós voltaremos com isso daqui. Vamos finalizar por aqui, porque o nosso tempo já se findou e eu preciso terminar, ok? Até a próxima.